em conta que fizeste, enfim, um trabalho final no mestrado em Teologia sobre um tema muito próprio, gostava, antes de mais, de saber com que intenção é que escolheste este tema, que objetivos tinhas ao propor de fazer esse trabalho durante o último ano. Em primeiro lugar, foi uma proposta simbiótica ao apostar nesta temática de eclesiologia bíblica propriamente. Por um lado, um gosto específico pela Sagrada Escritura, nomeadamente o Novo Testamento e de forma específica ainda pelos textos paulinos, e depois também a área da eclesiologia, também sempre, conforme fui estudando, foi uma área que me aprove bastante. E neste sentido, juntar uma área à outra, não como justaposição, mas no fundo de permitir iluminar através da Sagrada Escritura a reflexão teológica na área da eclesiologia, de facto era um intuito que eu queria ver realizado. No caso concreto, o trabalho que escolheste, evidentemente que é uma reflexão sobre o que é que São Paulo diz a respeito da Igreja, que é isso, a eclesiologia paulina, mas concentrando-te num tópico muito próprio da reflexão de São Paulo sobre a Igreja. Qual é esse tópico e porquê é que escolheste precisamente esse tópico? Claramente tínhamos de aprofundar uma das imagens que Paulo apresenta sobre a Igreja, porque se nos detêssemos em toda a eclesiologia paulina, portanto seria mais um trabalho de síntese do que propriamente de investigação. E decidi precisamente este tema da Igreja como corpo de Cristo para, por um lado, para permitir um aprofundamento deste tema, por outro, porque era o tema que mais inquietações me deixava. Portanto, como é que hoje podemos ser Igreja como corpo e o que é que isso implica, sendo nós pessoalmente e existindo necessariamente como corpo, o que é que isso implica na dimensão social que a Igreja apresenta e como corpo de Cristo, o que é que isso implica para a nossa vida eclesial. Portanto, no fundo foi perceber de forma fundamental quais os significados que poderiam advir da expressão corpo de Cristo aplicada à Igreja e como é que isso pode, que repercussões pode ter para a nossa vida eclesial. Depois fizeste a investigação fundamentando biblicamente e com conclusões, enfim, com todas as exigências teológicas e chegas a conclusões e são conclusões que, em princípio, se espera sejam válidas para a vida cotidiana do cristão e para a vida também das igrejas. Agora, se pudesses sintetizar, pelo menos, alguns pontos dessas conclusões que possam ser férteis para a vida pastoral. Em primeiro lugar, a imagem do corpo leva-nos a pensar, pelo menos na questão da identidade, porque a nossa identidade está vinculada necessariamente ao corpo, mas não é uma identidade simplesmente pessoal ou individual. É uma identidade que está centrada em Cristo, porque sendo determinativo de Cristo que dá identidade ao corpo. É um dos aspectos que saliento ao longo do aprofundamento da tese, precisamente para percebermos que a identidade eclesial tem a sua raiz essencialmente em Cristo. Outro dos aspectos é que o corpo, sendo um, tem muitos membros, e isso leva-nos a refletir sobre a questão da unidade e da diversidade eclesial. Portanto, formamos uma única igreja, embora isto possa trazer repercussões interessantes até no aprofundamento da relação com as outras famílias cristãs. E, por outro lado, perceber que a diversidade em termos de ministérios, de serviços, portanto, de pessoas que vivem em igreja e que são igreja, que ajudam a abrir horizontes precisamente neste sentido de que a diversidade não anula a unidade da vida em Cristo. Por outro lado, ao refletir na Igreja como corpo, não podemos esquecer que a dimensão corpórea remete-nos essencialmente para para a nossa visão frágil da vida, para a nossa debilidade, para a nossa vulnerabilidade, para a nossa contingência. E isso necessariamente leva-nos a refletir na Igreja, precisamente nesse aspecto débil da Igreja, que permite a abertura, como São Paulo reflete numa perspectiva mais antropológica, a partir do corpo, que o corpo é precisamente esta abertura à relação com Deus também, não é só a dimensão biológica, física, mas permite de facto esta relação com o próprio Deus. E daí que nesta abertura a Deus é possível que a Igreja como corpo se veja nesta identidade cristológica, alicerçada na diversidade que todos nós formamos para construir unidade.